Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Além dessa dificuldade aí da distribuição e do planejamento, que já era uma dificuldade que já foi inclusive colocada por alguns especialistas, ainda há o risco do trabalho de resgate ainda, porque a gente teve um tremor secundário já ainda no fim da semana, que a gente chama de secundário, mas já foram vários tremores. Foram vários, tanto que as pessoas estão dormindo fora das casas, né? Mesmo assim, não tiveram a casa destruída, montaram acampamentos fora pelo medo de novos tremores e a casa desabar novamente. Tem né? razão As de casas ser que não isso mesmo? desabaram, claro. Tem toda a razão. Inclusive, até para mensurar o que é que a gente fala de abalos, parece que é uma pequena tremidinha, são abalos de 6 pontos na escala Richter. Quer dizer, é significativos. Quase com um segundo, terceiro terremoto. E você já imaginando que tenhamos as edificações já abaladas, já sensíveis, um abalo desse pode significar o colapso final e a morte das pessoas que estão ali dentro. Agora, falando dessa intensidade desse tremor secundário, né, o curioso é a gente observar que não necessariamente o nível de intensidade tem a ver com o nível de destruição que aquele terremoto provoca, né? Perfeito, excelente. Porque, por exemplo, em 1960, tivemos o maior registro pela escala Richter, foi 9,5 no Chile. E ali morreram menos de 2.000 pessoas. Então, você vê que esse que foi um abalo de 7,3 da escala Richter, morreram, na estimativa até sexta-feira, quando eu fui fazer essa pesquisa, foi 50 mil vidas, mas já no final de semana se fala de 70 mil, com uma estimativa chegando a quase 200 mil pessoas. Então, não é a escala Richter, o índice da escala, se é 7, se é 6. A maioria dos grandes terremotos que mataram muitas pessoas, a escala dele é exatamente em torno de 7 pontos da escala Richter. O problema é a profundidade, se era uma área muito habitada, que tipo de construção que ali está. Isso que eu ia perguntar, a estrutura do lugar também deve interferir, né? Exatamente. No resultado da tragédia. tragédia. A profundidade e a proximidade do epicentro do grande centro urbano. Pois é, a gente vai pensando em proximidade, por exemplo, do encontro de placas tectônicas, a crosta terrestre ela é toda dividida e essa divisão que a gente chama de falha tectônica, né, está distante do Brasil. Na placa do Atlântico, por exemplo, ela está distante do Brasil. Por que a gente sente os tremores aqui, mesmo estando tão longe? Assim, às vezes a gente sente no Natal, a gente tem relatos do interior de São Paulo, o de Santa Zé já ouviu vários moradores aí que foram vítimas de tremores no interior de São Paulo também. É como se a gente, para ficar didático, pegasse um tabuleiro, um grande tabuleiro de quebra-cabeça e tivessem grandes peças, não pequenas peças, mas grandes peças de quebra-cabeça. O Brasil está no meio de uma grande peça. Essa peça se move, ela não é estática, ela é dinâmica, ela se move e o Brasil sente esses movimentos. Lógico que por estarmos no centro da peça, da placa, que seria a nossa placa é a sul-americana, que vai desde o